Olá, boa noite. OMS recomenda o uso de corticoides para tratar pacientes graves da Covid-19. E hoje vamos falar sobre a possível obrigatoriedade da vacina contra a SARS-CoV-2, sob a visão jurídica do professor e especialista em Direito Constitucional, Alexandre Valmut. Então, fique em casa, fique com a gente, porque o Jornal da UFO está só começando. Após revisão de estudos sobre o corticoide, a Organização Mundial da Saúde passa a recomendar o medicamento no tratamento de coronavírus em pacientes críticos. E ainda, Sistema de Biblioteca da Universidade Federal de Berlândia oferece treinamentos remotos. Estudantes e servidores podem participar da capacitação sobre os serviços oferecidos pelo setor. Veja mais detalhe dessas duas notícias com a repórter Larissa Oliveira. De acordo com o estudo brasileiro, o corticoide reduz o tempo que pacientes adultos da Covid-19 precisaram do uso de respirador mecânico. Segundo os pesquisadores, o corticoide foi capaz de recuperar mais rapidamente o pulmão dos pacientes, diminuindo as chances de complicações da doença. O estudo foi conduzido por um grupo de hospitais, Rede e Instituto de Pesquisas Nacionais, intitulado Coalizão Covid-19 Brasil. A Organização Mundial da Saúde publicou uma revisão de estudos e os resultados demonstraram que a administração de corticoides reduz a mortalidade em pacientes graves com coronavírus. E o sistema de bibliotecas da UF está com inscrições abertas para os treinamentos remotos. A atividade visa apresentar os serviços oferecidos e as diversas possibilidades de utilização dos espaços e das pesquisas disponibilizadas pelo setor. A capacitação está disponível para estudantes e servidores da universidade e os treinamentos remotos estão divididos em diferentes temáticas. Mais detalhes no site comunica.ufo.br. Larissa Oliveira para o Jornal da UFO. Obrigada, Larissa. Bom, e na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a causar polêmica ao falar que, abre aspas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. Fecha aspas. A Secretaria de Comunicação do Governo e o vice-presidente também endossaram a ideia, alegando a liberdade da população. Entretanto, a declaração foi criticada por juristas, profissionais da saúde e pesquisadores. Entenda mais sobre esse assunto, que é destaque no nosso jornal, com a reportagem feita pela repórter Isabela Rodrigues. No momento em que a comunidade científica e vários líderes ao redor do mundo se dedicam à corrida por uma vacina contra o novo coronavírus, o governo Bolsonaro parece ir contra isso. Ao encontrar apoiadores na semana passada, o presidente falou que uma futura imunização não deve ser obrigatória. Ô Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Isso, presidente. A visão de Bolsonaro ainda foi reforçada pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal em uma publicação nas redes sociais. Em entrevista aos jornalistas, o vice-presidente Hamilton Mourão tentou amenizar. Você pode encontrar gente que não quer tomar vacina, né? É que eu te digo, vai agarrar força, né? Então, isso aí foi isso que ele quis dizer. Ele não quer dizer que ninguém vai tomar, o que ele quis colocar é que você não consegue ter a coerção para obrigar todas as pessoas a se vacinarem. Entretanto, uma lei assinada por Bolsonaro em fevereiro deste ano dá respaldo para realizar uma imunização compulsória contra a Covid-19. A iniciativa foi do próprio governo federal. Um trecho da lei diz que, para enfrentamento da emergência de saúde pública, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, as seguintes medidas: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas,
ou tratamentos médicos específicos. Em live realizada na semana passada, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto. A lei diz que poderão ser adotados, tá aí me diz, poderão, está dizendo que tomarão, será tomada tal medida. Mas vamos lá. E hoje em dia, né, olha só, teve um projeto, veio da Câmara, eu vetei uma parte desse projeto aí. Onde falava ali, basicamente, né, o caput é sobre as medidas que você pode usar, medicamentos produzidos aí nos Estados Unidos, Japão, União Europeia e China. Então, o que chegar aqui, no projeto estava aprovado, o que chegar aqui, tinha que, no máximo, 72 horas, a Anvisa, né, acolher e liberar. Apesar de ser produzidos nesses países, um bloco de países, né, Estados Unidos, Japão, União Europeia e China, em fases, nós temos que fazer certas perguntas, certos questionamentos. Afinal de contas, né, nós não podemos ser irresponsáveis, uma vacina que ainda não tem comprovação científica, né, tem comprovação nos seus países, nesses outros países, né, mas não tem aqui no Brasil. Nós temos que ver, nós não podemos ser irresponsáveis de colocar para dentro do corpo de uma pessoa uma vacina. No dia 2 de setembro, a Sociedade Brasileira de Imunologia soltou uma nota sem mencionar as declarações do presidente, mas destacou que o programa de vacinação é uma das estratégias entre as quais mais impactaram na saúde pública nos últimos 100 anos, reduzindo drasticamente o número de óbitos por doenças infecciosas. Reafirmou que caso uma vacina contra o SARS-CoV-2 com alta eficácia seja aprovada e venha a ser distribuída, poderá ter grande impacto controlando a transmissão do novo coronavírus. Para isto, é fundamental uma grande aderência a uma possível campanha nacional de vacinação. O Brasil possui um dos melhores programas de vacinação do mundo, com uma média de 300 milhões de doses aplicadas anualmente. Segundo especialistas, incentivar as pessoas a se vacinarem é uma medida importante para evitar a volta de doenças já erradicadas, como aconteceu com o sarampo. Por isso, o movimento anti-vacina pode ser uma ameaça ao que já foi conquistado. Qualquer fala, qualquer atitude de profissionais da saúde, de agentes do Estado contrários à vacinação, não é boa para a estratégia de comunicação. Nós torcemos para que todo esse esforço do desenvolvimento das vacinas, ao chegar, né, em vias de fato de aplicação, elas sejam apoiadas por sociedades científicas, pelo Programa Nacional de Imunizações, pelas autoridades políticas e sanitárias do país. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor de Direito da UFA, Alexandre Valmont. Muito boa noite. Olá, boa noite a todos e a todas. Professor, antes da lei ser assinada neste ano pelo presidente, que prevê a possibilidade da vacinação compulsória, claro, quando houver a vacina disponível a todos, a legislação brasileira já tinha algum dispositivo que apontava para essa obrigatoriedade da vacinação? Sim. A gente pode até falar, por um lado, de uma maneira curiosa, né? Porque nós temos uma lei de 1904, que é justamente quando estoura, né, aquilo que hoje está em todos os livros de história, que é a chamada revolta da vacina. Lá tem uma lei determinando a vacinação compulsória, e desde a década de 70, nós temos legislação no Brasil tratando do Sistema Nacional de Imunização, também que prevê a vacinação, as campanhas de vacinação e a compulsoriedade da vacinação. Além disso, cá nos anos 90, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí no caso voltado justamente para aquele público que é um público extremamente importante para uma cobertura vacinal, que são as crianças e os adolescentes, e, finalmente, a lei editada agora pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Essa lei que tem sido mencionada de 2019, na verdade, ela é mais textualmente montada para a Covid, não é? Mas desde a década de 70, nós temos lei e decreto do Executivo regulamentando as campanhas de vacinação e de imunização. Não é por falta de norma. Se essa é a pergunta, não é por falta de norma. E quando falamos, então, sobre a questão da obrigatoriedade de uma vacinação, quais seriam as possíveis sanções, né, a serem aplicadas para quem não cumpra
uma lei estabelecida pelo Estado. Veja, na verdade, essa aqui é uma norma que tem uma natureza, vamos dizer, aberta. Assim. Ela não é propriamente aquele tipo de norma que você tem a descrição e logo abaixo explicitamente uma sanção. Mas dentro das várias sanções possíveis, ou seja, desse poder regulamentar, desse poder de sanção do Estado, nós podemos imaginar várias sanções possíveis. Até curioso, né, porque a imagem mostra, eu não posso pegar ninguém, né, com uma forca de cachorro, por exemplo, e obrigá-lo a vacinar. É verdade. Mas, por exemplo, você tem uma série de sanções, inclusive pecuniárias. Nós aceitaríamos, por exemplo, aqui no nosso ambiente, no nosso estúdio, uma pessoa que se nega terminantemente, por exemplo, a chegar e participar de uma campanha de vacinação. No ambiente de trabalho, você pode, inclusive, adotar medidas sancionatórias, porque essa pessoa não pode comparecer lá. Além de outras tantas medidas. No caso das crianças, uma exigência, por exemplo, na matrícula escolar. Bom, a lei feita em fevereiro deste ano, ainda quando, né, o então ministro era o Henrique Mandetta, estabelece a questão, reforça, né, esse dever da imunização, né, e por isso, sim, seria compulsória a vacinação. Mas também deixa no ar, porque o presidente assinou isso em fevereiro, e agora ele pode voltar atrás. Só com alteração da lei. É claro que, acho que tem um outro aspecto assim, que é importante a gente destacar. Né? Essa lei, no começo de fevereiro, né? Lembrando que o sistema geral de imunização tem previsão em lei desde a década de 70. Até é bom lembrar, né? O pessoal às vezes esquece, né? Foi graças àqueles avanços de campanha de imunização que a gente venceu coisas como sarampo, a poliomielite e outras tantas. Bom, mas vamos lá. É claro que uma leitura atenta disso aqui, muitas das disposições aqui dependem ainda de produção de normas inferiores pelo ministro da Saúde e pelo próprio presidente da República, o que é normal. Porque, por exemplo, falar da compulsoriedade da vacina, ainda falta uma série de coisas, como, por exemplo, datas de campanha, como vai ser distribuída, essa execução fina, vamos dizer assim. Isso depende realmente, né, de uma série de outras normas. Mas a lei está aí, ela tem executoriedade, ela tem obrigatoriedade, e se quiser revogar esta lei específica, por si só ela não tem o condão de afastar a obrigatoriedade, porque a lei da década de 70 já prevê essa obrigatoriedade em campanhas de vacinação. Lembrando, essa lei não foi feita só para vacina. Ela trata de uma série de medidas para enfrentamento da Covid. A vacina é uma das, mas o fato, imaginando que isso venha a ser revogado e depende do legislativo, ainda assim nós teríamos norma para uma cobertura vacinal geral no país. Bom, e olha só, gente, nós também do JU conversamos com o imunologista e professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO, professor José Roberto Mineu. Veja o que ele diz sobre esse assunto. Em relação ao comunicado, não é, feito pelo presidente e vice-presidente da República e também endossado pela SECOM, né, Secretaria de Comunicação do Governo Federal, afirmando que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Embora a afirmativa de obrigação, ninguém é obrigado, não é, a fazer tal atitude, é evidente que isso é de uma irresponsabilidade incrível, não é? Porque vamos imaginar uma criança, não é, um idoso que tem que ser levado aos postos de saúde para fazer essa imunização e essa vacinação. É evidente que o compromisso, não é, do governo federal deveria ser o primeiro a incentivar e não é, apregoar tal afirmativa, porque tal afirmativa evidentemente desestimula aos responsáveis, mesmo aos adultos, não é, aqueles que dependem para ir até um posto de saúde e fazer essa vacinação. Enfim, eu reputo como sendo de uma irresponsabilidade impressionante. Quando a gente analisa essa questão dos efeitos e os perigos que o movimento anti-vacina poderia provocar no chamado Programa de Imunização Brasileiro, nós podemos afirmar que o efeito é catastrófico. Simplesmente porque o Brasil tem um programa de imunização que é um dos melhores do mundo, não é? O Brasil saiu na frente e realmente vários tipos de moléstias, como sarampo, como varíola, como tétano, difteria, não é?
tem uma abrangência nacional, não é? Vão aos rincões do país, não é? E controlando essas enfermidades, né? Então, o efeito de uma campanha anti-vacina no Brasil, que tem muitos adeptos, inclusive essas pessoas que não sei a quem eles estão defendendo, não é? É eu diria assim, de um problema gravíssimo para o programa de imunização brasileiro. Quando a gente analisa qual seria o papel, ou deveria ser o papel do Estado brasileiro em relação à vacina contra o Covid, ora, a Secretaria de Comunicação Social deveria estar em coerência com atitudes que são implementadas. É notório que o próprio governo federal assinou um protocolo de intenção lá com a vacina de Oxford e AstraZeneca de praticamente 2 bilhões de dólares, né? Então, como que fica? Não bate essa equação, né? Simplesmente você gasta um montante enorme e, por outro lado, você desestimula, fala que ninguém é obrigado, não é, a vacinar. Não é? Se, em princípio, essa afirmativa, não é, ninguém vai pegar, não é a força, não é? Mas, em termos educativos, não é, isso repito, um desserviço incrível para a população como um todo. Muito obrigada, professor Mineu, pela sua participação aqui, sempre muito bem-vinda aqui no Jornal da UFO, viu? E voltando a falar então agora com o professor Alexandre Valmat, que é especialista nessa área já de direito constitucional, voltando então nessa parte mais jurídica do assunto, o papel do Estado, o professor Mineu falou também na questão da vacinação. Então, vamos adentrar nesse assunto, Alexandre, a questão do movimento antivacina, né? De que forma, então, o Estado, declarações do presidente da República, pode sim interferir, né, nesse movimento antivacina e que proporção isso ganha quando nós falamos de que é uma declaração de um chefe de Estado? Sim, veja, você tocou num ponto importante, né? Hoje nós temos, eu não sei nem se o nome exato é esse, né, movimento antivacina, mas há no mundo todo, inclusive com colaboração das redes, né? Uma hora isso aí se pauta por informações que não são verdadeiras, isso é muito importante a todos e todas, não é simplesmente aquela postagem que aparece dizendo que a vacina contra o sarampo é feita com restos de pessoas, essas bobagens que circulam por aí, né? Todos e todas que estão aqui assistindo a TV devem prestar atenção nisso, ou então uma negação completa disso, né? Nem tanto pela disseminação de informações falsas, né? Mas uma ideia muito curiosa, na verdade, de uma ideia de uma liberdade, eu chamaria assim de uma liberdade que passa por cima de todos os direitos. É uma concepção de liberdade que ela não casa sequer com uma vida em sociedade. É imaginar que o que é meu, minha liberdade, eu posso passar por cima dos outros. Ou seja, eu não quero realizar algo que é de proveito para a coletividade e que, vamos falar a verdade, é absolutamente insignificante. Você pega, por exemplo, o caso de uma cobertura vacinal por gota. A pessoa vai perder alguns minutos na sua vida, não é? É um negócio assim desprezível para chegar e invocar um discurso dessa maneira. É um discurso que nega a própria liberdade, porque a liberdade significa o quê? Condição para o sujeito exercer suas potências em convivência com os outros, não é? E com relação ao presidente, a gente vai falar aí, no caso, uma política de governo que atrapalha uma política de Estado, é uma política de governo que atrapalha uma política de Estado. Veja bem, a função das normas, que nós falamos agora há pouco nesse bloco anterior, não é? Nós falamos o seguinte, ninguém aqui vai imaginar que a obrigatoriedade da vacina significa pegar um chicote ou botar algemas e levar alguém a ser vacinado. A função do direito, no caráter de obrigatoriedade, é promover o bem-estar. Ou o que significa isso? O direito é promocional. Não é? O direito é um grande organizador da nossa vida. Quando sai uma norma como essa, o que nós automaticamente nos lembramos? Que nós temos compromissos sociais. Não é? Como nós falávamos agora há pouco, não é porque existe uma norma no Brasil que pune o homicídio e que aplica uma sanção, não é só por causa disso que as pessoas não estão matando uns aos outros. Eu não tiro a vida do meu semelhante porque eu tenho um compromisso ético e sei que aquela norma jurídica não é nada mais, nada menos do que uma confirmação e organizadora desse comportamento. É isso, não é? Excelente. Bom, a gente dá uma pausa nesse assunto, mas agora a gente confere a previsão do tempo para essa quarta-feira. Confira.
A quarta em Uberlândia será de dia parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima 31. Patos de Minas também tem dia nublado, mínima 11 e máxima 31. Ituiutaba segue a mesma tendência de dia parcialmente nublado, com variação de 18 e 35 graus. Sol entre nuvens também em Monte Carmelo, temperaturas entre 15 e 31 graus. Quarta nublada em Indianópolis, por lá mínima 16 e máxima 31 graus. Altas temperaturas nesse inverno, né? Bom, mudando de assunto, agora vamos ver como estão os números do novo coronavírus aqui em Uberlândia e também no nosso estado de Minas Gerais, com o repórter Júnior Caritel. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou que 6 mortes foram registradas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Essa informação é do boletim epidemiológico da cidade. Além disso, Uberlândia agora está com 454 casos de mortes confirmadas. Testaram positivo de ontem para hoje 549 pessoas. Ao todo, mais de 22.600 casos foram confirmados. A porcentagem da ocupação dos leitos de UTI ainda está alta. 91% dos leitos estão ocupados na rede hospitalar, pública e particular destinados a pacientes com Covid-19. Já em Minas Gerais, mais de 236 mil casos foram confirmados até o momento. Cerca de 30 mil pessoas estão aguardando os exames laboratoriais. Ao todo, 5.877 mortes pela Covid-19 foram registradas no estado. Mais uma vez pedimos que, se possível, fique em casa. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. E a UFO realiza consulta eleitoral no próximo dia 17 de setembro. E pela primeira vez, o pleito para a escolha do reitor e vice-reitor da instituição será em formato eletrônico, de forma remota. Podem votar estudantes, professores e servidores técnicos administrativos que estão com o e-mail cadastrado institucional ativo. Quem tem mais informações é o repórter Matheus Maia. Olá pessoal, boa noite. A Comissão Eleitoral Especial divulgou uma nova portaria que estabelece normas complementares sobre a divulgação de campanhas através do e-mail institucional. Candidatos e suas equipes estão proibidos de enviar e-mails aos eleitores e às suas unidades acadêmicas. Eles devem enviar o material de divulgação para a Comissão de Ética Eleitoral, que irá fazer a análise de todo o conteúdo. A Comissão Eleitoral, que é a responsável de enviar os conteúdos das campanhas e divulgação de informações sobre o processo eleitoral. Os materiais produzidos pelas chapas e enviados para a comissão não podem ter imagens ou vídeos anexados, o texto deve conter até 1.500 palavras e apenas a proposta do candidato. No corpo do texto é permitido o link, que será contabilizado como uma palavra. Mais informações você confere no site da Consulta Eleitoral da UFO. Voltando aqui no estúdio com o professor Alexandre Valmos. Professor Alexandre, quando a nova vacina, né, contra a Covid-19 estiver sido já testada cientificamente, já liberada, né, para vacinação, de que forma que o governo deve agir? Será necessário criar uma nova portaria, um novo decreto? Como que isso vai acontecer? Sim, as duas, na verdade, né? Essa lei, ela prevê, vamos dizer assim, essas outras duas normas para o seu ajuste fino, para a sua execução, não é? Então nós vamos precisar, obviamente, de um decreto do Executivo, afinal de contas a Covid tem uma série de características, demandas para uma política de saúde, né? Não é igual a outros problemas que nós tivemos, e a própria portaria, né? A norma a ser produzida pelo Ministério da Saúde, com os detalhes de como será isso, né? Onde será? Será uma campanha de dias? Será um mutirão de quantos dias? De como isso será realizado, né? Primeiro haverá cobertura de algum público-alvo, porque fato também, não é que nós temos algumas dúvidas ainda para operacionalizar isso. Por exemplo, que quantidade nós teremos disponível, né? Isso pode gerar, por exemplo, a produção de norma que estabeleça acesso prioritário a alguns grupos, como acontece com outras tantas vacinas aí. E agora, para a gente chegar, né, estamos já no final do nosso jornal, é importante que você também falasse sobre a sua visão
sobre o que deve prevalecer, né? Essa visão individual ou o interesse coletivo quando falamos de uma obrigatoriedade de vacinação. Na verdade, eu até diria assim, ó, isso é estabelecer um dilema com alguma dose de falsidade. Não existe nenhuma supressão em prol do coletivo, como também não existe essa história, né, de uma supervasão de vontades individuais. Porque, de um lado, eu tenho uma opressão totalitária e, de outro lado, eu tenho um Estado de todos contra todos. Na verdade, o que nós temos é uma coisa simples, é uma experiência que é consagrada há uns bons séculos na humanidade, né? Principalmente agora que vivemos em Estado de Direito no Brasil. Isso é óbvio, ou seja, eu tenho direito fundamental, ninguém vai tolher a sua liberdade, mas você tem algumas responsabilidades, algumas obrigações, alguns deveres, como em toda e qualquer situação de direitos. Bom, não cabe nem a gente discutir aqui, né, o porquê não vacinar, entendendo que é uma doença que pode matar. É a única ressalva, talvez, né, aquelas pessoas que comprovadamente, por indicadores objetivos da ciência médica, da ciência da saúde, tem alguma restrição, que são casos muito limitados. Muito raros, né? Professor Alexandre, muito obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Jornal da UFO. Viu? Sempre um prazer. Boa noite. Boa noite. E para você que está aí, uma excelente noite. Saiba que todas as nossas edições dos jornais estão disponíveis nos canais oficiais da TV Universitária, no YouTube, no Facebook. Então você pode rever todos esses conteúdos quando você quiser, ok? Amanhã nós vamos falar sobre a questão da Covid-19, mas no âmbito da demografia de Uberlândia. É super interessante. E eu te espero, viu? Tchau, tchau.